E pessoal, bem-vindos ao canal Pensar Não Dói. Hoje para a gente falar um pouquinho sobre um dos nomes mais importantes da ciência que vai nascer no início da Idade Moderna, né? Da Revolução Científica da Idade Moderna, que é o Francis Bacon, autor do livro Novo Organum, ou Nova Atlântida. Mas antes de a gente falar um pouquinho do Francis Bacon, pedido sempre para lembrar, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e aperte o sininho para saber quando tem vídeo novo. Vamos lá então falar um pouquinho do Francis Bacon? Bom, então Bacon com frequência ele é reconhecido como o primeiro de uma tradição de pensamento conhecida como empirismo britânico, né, que mais tarde ficou famosa com as figuras do John Locke e do David Hume, né, que fazem aquela oposição ao racionalismo do René Descartes, e que era caracterizada pela visão de que todo conhecimento ele deve vir essencialmente da experiência sensorial. Então ele nasceu numa época em que houve um deslocamento daquela ênfase inicial da Renascença, né, sobre o mundo antigo de uma forma geral, para uma redescoberta, para uma abordagem, na verdade, sim, mais científica do conhecimento, que já viu, né, inclusive surgido alguns trabalhos em relação a isso, como com o Nicolau Copérnico, né, o astrônomo que vai influenciar toda a ideia, o estudo dos astros, né? Que até dentro da própria Igreja Católica nós vamos ter, né, centros astronômicos sendo construídos para estudar o universo. E o André Vasallo, né, que é um anatomista, e nós vamos ter também, apesar disso, esse nascimento desse momento que a gente vai chamar então de Revolução Científica, dá pra gente dar esse nome assim, que produziu um número espantoso de pensadores nesse período, né? O Galileu Galilei, né, vindo direto dos estudos do Nicolau Copérnico, William Harvey, Robert Boyle, Robert Hooke e, claro, Sir Isaac Newton, né, o grande. Então, embora a igreja fosse, de modo geral, até bastante receptiva à ciência durante grande parte do período medieval, isso acabou cessando com o aumento da oposição à autoridade do Vaticano durante a Renascença, que é uma coisa interessante a gente falar, porque se tem essa mística, né, que a igreja medieval, a igreja católica especialmente, ela tenha sido repressiva durante toda a Idade Média em relação ao saber científico, o que não é uma verdade. A igreja se tornou realmente mais reticente e talvez até mais ativa no ativismo contra essa ciência a partir da Contra-Reforma, já nem é mais na Idade Média, né, no início da Idade Moderna. Por que isso? Né? Porque vários reformadores, incluindo o próprio Martinho Lutero, se queixavam que a igreja havia sido muito indulgente com esses desafios científicos às próprias concepções religiosas como encontrado dentro do Gênesis. Né? Então, em resposta a isso, a Igreja Católica, né, que já tinha perdido muitos seguidores para essa nova forma de cristianismo do Lutero, né, o protestantismo, mudou de postura e voltou-se contra todo esse esforço científico que estava sendo feito. Então essa oposição de ambos os lados, né, da visão religiosa, acabou dificultando bastante o desenvolvimento das ciências. Agora o Bacon, ele afirmava aceitar os ensinamentos da igreja cristã, né? Ele era um cara muito político, tá? Mas ele também argumentou que a ciência ela deve ser separada da religião, a fim de tornar a aquisição do conhecimento muito mais rápida e fácil, de modo que ela pudesse ser usada em prol da qualidade da vida das pessoas, que é a ideia que ele apresenta na Nova Atlântida, né? Quando ele propôs uma sociedade muito desenvolvida, daí o nome Nova Atlântida, né? E desenvolvida exatamente por ter sido permitido que a ciência se desenvolvesse sem ser amparada. Embora ele traga uma crítica que eu acho muito legal no Novo Organum, é da ciência como uma nova religião, ou seja, o perigo do dogmatismo religioso. Bom, o Bacon enfatizou o papel transformador da ciência, né? Para ele, a capacidade da ciência de elevar a existência humana, né, havia sido anteriormente ignorada. Então, a favor do foco de que o foco sobre uma glória acadêmica, uma glória pessoal, ele era um humanista.
Entenda, embora ele seja um defensor da ciência, ele é um humanista nato. Ele defende a ciência em prol da humanidade, não a ciência pela ciência ou a ciência em prol da glória pessoal. Isso é incrível. Eu acho que o Bacon, embora citem, né, os biógrafos dele, que ele era uma pessoa de uma índole bastante duvidosa, mas a termos científicos tem que dar razão que realmente foi um cara que pensou na ciência como algo em prol da humanidade. Bom, o Bacon ele elaborou uma lista então de barreiras psicológicas, tá, à busca do conhecimento científico, em termos que ele chamou de ídolos da mente, que ele vai dividir em 4 grupos. Então, os primeiros seriam os ídolos da tribo, que seriam essa nossa tendência humana enquanto espécie de respeitar certos padrões aí de vivência e não questionar. Quando ele fala ídolos da mente, ele coloca sempre como uma questão de barreira entre o que nós somos, onde nós chegamos e o que nós poderíamos ser. Tá? Então, o primeiro são os ídolos da mente, como ele mesmo cita. Depois dos ídolos da mente, os ídolos da tribo, né? Depois dos ídolos da tribo seriam os ídolos da caverna, que seria a nossa inclinação em... Como é que eu vou dizer? A nossa inclinação em aceitar a natureza como ela se apresenta sem questionar muito, sem ir muito além disso. Tá? Ele trabalha mesmo no nível mitológico. É bem nesse sentido que ele fala. Depois, os ídolos do mercado ou ídolos do fórum, tá? Que é onde ele fala abertamente da questão das convenções sociais. E por último, os ídolos do teatro, ou seja, a influência deformada dos dogmas filosóficos e religiosos. Isso é muito legal, né? Quando ele fala ídolo, ele coloca bem as pessoas referências que nós temos, né? De aceitar mestres, aceitar verdades prontas e a gente não se questionar, a gente não construir as nossas próprias verdades, as nossas próprias histórias. Então, para o Francis Bacon, esses teriam sido os quatro limites que, se a gente conseguisse passar por cima disso, certamente nós viríamos a nos tornar, então, seres muito mais evoluídos, e a nossa sociedade, de uma forma geral, ser uma sociedade muito mais evoluída também. Tá? É legal o Francis Bacon, ele é um meio termo, né? A gente consegue pegar desde ideias de Aristóteles, né? Através das concepções empiristas, e já projetar o próprio conceito, por exemplo, de Habermas, né? O super-homem do Nietzsche. Então ele é um divisor de águas, ele é um cara bem importante para essa revolução científica pós-renascimento, início da Idade Moderna, né? Ele argumentou também que o avanço das ciências depende também da formação de leis de generalidade. O que o Bacon quis dizer com isso? Aquela necessidade de ter um método, né? Que todas as ideias pudessem de alguma forma serem replicadas. Né? Uma sociedade científica, uma sociedade próspera em função da ciência, ela necessita disso. Né? Sair daquela simples experiência de laboratório e trazer a ciência para o prático, para a vida prática. Tá? Então, apesar da influência, né, do Bacon ter sido importante, e ele foi muito criticado também por negligenciar a importância dos saltos imaginativos, né, que impulsionam todo o progresso científico. Eu não critico ele por isso. Né? Quando a gente fala de saltos imaginativos, a gente consegue ter essa ideia hoje depois de um estudo das ciências muito grande. Ele estava no momento em que a ciência estava renascendo também. Tá? Então, quando a gente fala de Francis Bacon, lembrar, é o cara que propôs, através de uma visão humanista, uma sociedade que se beneficiasse da ciência. E por que nós não chegaríamos até esse ponto? Primeiro, ele coloca, realmente, a religião, porque a religião, de certa forma, ela está diluída nos 4 ídolos que ele apresenta para a gente. Né? Então, primeiro, um ser humano livres pensadores, tá? E livres de amarras sociais também. E, ao mesmo tempo, que a gente tivesse um salto qualitativo e quantitativo nas nossas próprias estruturas e relações sociais. Os 4 ídolos da mente, né, como a gente falou, ídolos da tribo,
a questão familiar, né, os protocolos, o ídolo do mercado do fórum, né, que são as convenções sociais de forma geral, os ídolos... ídolo do teatro, né, que seriam as nossas grandes referências, os nossos grandes ídolos, né, aqueles modelos prontos que a gente compra, né, e faltou um ídolo, que é o ídolo... o ídolo que representa a natureza, né, ou seja, o nosso senso comum. Nós deveríamos ir além do senso comum. É isso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouquinho mais o Francis Bacon, que até dentro das escolas, às vezes, a gente, quando estuda a história da filosofia, a gente não fala dele. A maioria dos programas escolares não citam o Bacon, mas ele é um cara extremamente importante para nós, certo? Então, um beijo grande para vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pensar não dói.